E aqui nessa bancada, gente, eu trago, não somente eu, Tati Sobreira, mas eu tenho a possibilidade de conhecer pessoas especiais aqui do Espírito Santo. Venho do Amazonas, conectando essa bandeira Jovem Pan News, para trazer como é que é essa ebulição de um dos estados do Sudeste brasileiro que mais cresce, em vários segmentos. Decidiu fazer o papel de casa e eu vou trazer agora os olhos dessa juventude que estão no mercado de trabalho, fazendo com que essa transformação do Espírito Santo seja vista não só no cenário nacional, mas também no cenário internacional. Pessoas conectadas com a modernidade, com a tecnologia e para levar para dentro da mão de obra delas essa visão que enche os olhos de uma cidade que cresce não só no setor imobiliário, como a gente viu aí dos últimos 20, 30 anos, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Fundão e todas as outras cidades que circundam a cidade de Vitória, que é a capital do estado do Espírito Santo. E quando a gente vê essa propulsão, imóvel de alto padrão, imóvel que enche os olhos e que enche quem vai entrar dentro desse imóvel para decidir o seu lar, de segurança, né? Então a sua própria identidade vai estar embarcada ali dentro desse projeto de vida, não somente para quem vai morar, mas quem vai decidir também investir na cidade. Deixou de ser aquele imóvel de alto padrão apenas num acabamento sofisticado, né? Eu estou falando de um endereço que vai se tornar também valorizado. Acaba sendo o seu próximo investimento. Hoje o consumidor procura experiências, ele procura ambientes integrados, áreas de convivência, soluções sustentáveis, automação, privacidade, projetos que acompanham uma rotina de gente que tem pressa, gente que tem dinâmica. Mas o que está mudando nesse perfil de quem está comprando? Quais as diferenças realmente que agregam valor para esse empreendimento? Como que esse mercado capixaba que se posiciona diante dessas novas exigências está atendendo essa demanda? Para analisar um cenário que não para de crescer, para analisar um cenário dela própria que decidiu investir juntamente com sua sócia, que é da mesma família, mas próxima à sua irmã. Ela vai falar pra gente como é que ela se posiciona nesse mercado. Ela disse assim: ô Tati, eu tô um pouquinho nervosa, mas hoje eu disse assim: mulher, se acalme, fique tranquila. A Paula Rod, ela vai falar pra gente da Invite. Gente, é assim um projeto que me enche os olhos, porque eu penso assim, que as pessoas com os seus 20 e poucos anos de idade e os seus 30 e poucos anos de idade estão mais antenadas do que nós. Eu, 52, mais antenadas do que nós. Então a gente vai mesclar esses ambientes, tá? Vamos mesclar aqui, ó. Paula, junta, até mescla aqui. Tá gelada do ar-condicionado, não é de nervoso não, tá? Bem-vinda, Paula. Obrigada, Tati. É um prazer estar aqui falando desse tema que eu adoro, né, que é o mercado imobiliário. Eu vim de uma família que tem o mercado imobiliário na raiz mesmo. A minha mãe fundou a empresa, né, quando ela tinha 17 anos. Mulher, 17 anos? Exatamente. Então... Gente! Então, são mais de 40 anos. É a tua idade, anos. né? Gostou? Pois Gostou dela? E então, assim, eu cresci nesse meio, vendo a minha mãe, essa liderança feminina, trabalhando de uma forma muito apaixonada, né, nesse mercado, que acaba sendo muito masculino, na verdade, né? Mas eu acho que com essa sensibilidade... Quebrou barreiras há 40 anos atrás. Com certeza. E essa sensibilidade, esse olhar dela, esse olhar muito desbravador e inovador, eu acho que foi o que acabou me puxando para fazer parte da empresa, e a minha irmã também, né? Enfim, então hoje eu fico muito realizada de poder estar ao lado da minha mãe, que é a minha maior inspiração, mas também ao lado da minha irmã, né, que é já de uma outra geração, é mais nova ainda do que eu, e também, então o ambiente é muito enriquecedor, assim, eu acho que a gente compartilha bastante coisa bacana, sabe? Então você que tem 17, ela deve ter o quê? 15? Ai, que dupla, hein? Você está na vice-presidência da empresa. Isso, agora eu acabei assumindo o cargo de vice-presidente, né, eu rodei todos os departamentos da empresa,
empresa, né, ao longo dos anos. Eu comecei, vai fazer 15 anos de empresa esse ano, então consegui passar por bastante coisa, mas ainda me sinto uma eterna aprendiz, né? Acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que precisa, né, aprender mais coisas. Então, Você tem que idade, Paula? Eu tenho 34. Eu estive aqui em 1990. Você nasceu o quê? 92. Então, eu estive aqui em 1991, antes de você nascer. Sim. Eu vi um Espírito Santo, eu sempre falo isso, né, Ti? Eu vi um Espírito Santo aqui totalmente diferente do que é esse Espírito Santo. Então, ele não era esse boom do mercado imobiliário e esse boom dos olhos que você olha assim, não só das belezas naturais, mas também de empreendimentos incríveis. Sua mãe fez parte desse crescimento, né? E você também acompanhou esse crescimento dessa nova Espírito Santo, né? Vocês são responsáveis por esse olhar e de colocar o Espírito Santo onde ele está, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, Sim. pela valorização do chão daqui, né? O menor estado do Sudeste, mas um dos mais valorizados do Brasil. Você olhando para aqui, você trabalha com isso, né? Sim. Passa pelas tuas mãos dessa análise, dessa transição, você formando enquanto profissional, sua mãe já no mercado, acompanhando a transição. Eu quero uma opinião. Sei que a gente tem um monte de pergunta aqui, Sim. mas essa é a primeira pergunta que eu quero começar. Sim. Né? Como é que você se sente nesse mercado de um Espírito Santo, nesse exponencial, na área imobiliária? Eu sinto que o nosso estado, ele reúne características únicas, assim, que dificilmente vão ser replicáveis. Então, hoje a gente tem um estado com um litoral maravilhoso, né? Nós temos montanhas muito perto, nós temos um clima muito agradável, nós temos empresas também, né? E grupos e pessoas com muita vontade de fazer diferente. Então, eu acho que isso tudo contribui para uma nova forma, né, de fazer e de desenvolver, né, os nossos projetos. Também não posso deixar de falar desses últimos investimentos, então grandes indústrias vindo para cá, grandes empresas, né, startups daqui. Então eu acho que tudo isso acaba traindo muito investimento e que fomenta, né, todos os mercados, inclusive do mercado imobiliário, né, que é a área onde a gente atua. E já em cima desse perfil que você traçou, o que está mudando nesse perfil de compra? Diferenças que agregam valor do empreendimento, ou como o mercado capixaba está se posicionando diante dessas exigências à medida que vai crescendo, né? Sim. Bom, eu posso falar um pouco sobre a área que eu atuo, que é o mercado de alto padrão, né? Se a gente for olhar tecnicamente esse mercado de alto padrão, nós estamos falando de empreendimentos aí que têm um valor de venda superior a 2 milhões de reais. Embora ainda existam imóveis com ticket inferior, mas que possuem alto valor agregado, então também fazem parte desse segmento, né? O que eu vejo hoje no alto padrão é um crescimento, assim, muito alto, não só no Espírito Santo, a nível Brasil também. Para vocês terem uma ideia, 30% do valor comercializado no mercado residencial brasileiro é do alto padrão. E esse número, ele cresceu 35% comparado ao ano anterior. Ou seja, o mercado de alto padrão, ele realmente está crescendo bastante, né? E não é diferente aqui no nosso estado, né? Onde a gente vê também várias regiões, que nós vamos falar um pouquinho aí, vários vetores de crescimento, né? Aqui que também impulsionam isso. Agora, em termos de características, eu acho que talvez a maior transformação ainda seja a nível qualitativo. Porque se antes o alto padrão ele era definido por amplas metragens, bons acabamentos, enfim, localizações únicas, isso tudo continua sendo importante. Porém, outros valores passaram a ser incorporados. Hoje, a casa ela passa a se tornar uma plataforma de qualidade de vida, que ela precisa oferecer conveniência, serviços, hospitalidade, tecnologia, principalmente aquela que a gente chama de tecnologia invisível, que é praticamente imperceptível ali, porque ela está tão diluída no dia a dia que a gente nem percebe. Enfim, então são uma série de coisas que passaram a ser transformadas nesse alto padrão e que fez com que a gente deixasse de enxergar a casa apenas como um patrimônio, mas sim como um ecossistema integrado que vai proporcionar uma experiência completa de vida a quem está morando nesses locais. Isso eu percebo uma tendência, parece assim, que são ativos. Posso estar errada, tá? Me corrija, Paula, por favor. Parece que são ativos na hora que você vai adquirir o teu imóvel para que você possa rentabilizá-lo quando você quiser. Por exemplo,
Ao comprar um imóvel que tem a tecnologia invisível, embarcada, vou te dar um exemplo aqui, uma porta com trave eletrônica, onde me dá mais um dinamismo para eu entrar muito mais rápido em casa, evita que eu andar com aquele bando de molho de chaves dentro da bolsa. Então você vai lá e sabe que já tem tudo direitinho. Quando você entra dentro da sua casa, as luzes ligou, já foi, já evita de você estar acionando vários botões na parede, tecnologia embarcada dentro dos meus aparelhos que eu vou ter dentro da minha casa, ou seja, tudo facilitado. E também, isso eu estou dizendo quando eu entro dentro de casa, fora o térreo, que eu vou ter tecnologia embarcada com salas, onde eu posso ter um podcast, com salas, isso eu estou falando de estúdios, pequenos espaços, que não demanda muito tempo, eu posso rentabilizar se eu quiser, pequenos imóveis, não preciso limpar, não vou gastar tanto. Então, tudo isso, posso estar errada ou não, mas parece que a vida caminha com um dinamismo maior para quem tempo é dinheiro. Exatamente. Isso é uma tendência? Sim, com certeza. Na realidade, assim, hoje o tempo é o nosso ativo de maior valor, talvez seja, né? Hoje existe uma indústria muito forte do bem-estar, voltada principalmente para essa área da longevidade. Então, a tecnologia, ela vem muito para buscar trazer facilidades para o dia a dia, para a gente disponibilizar de mais tempo para aquilo que realmente importa. Então, tempo com a família, tempo para descanso, tempo para cozinhar a própria refeição. Então, a gente volta a querer estar mais presente nessas pequenas atividades do dia a dia, né? Então, eu acredito que seja muito nesse sentido dessa tecnologia propiciar mais tempo para a gente gastar da forma que a gente deseja, né? Então, o conceito de luxo mudou. O conceito de luxo mudou bastante. Se antes o luxo ele era ligado à ostentação, à grandiosidade, à visibilidade, hoje o luxo ele caminha em uma direção completamente oposta, né? Nesse mundo hiperconectado que a gente tem um incentivo constante de exposição, né, às redes sociais, a essa velocidade, hoje luxo mesmo ele é ter tempo, né? É ter qualidade de vida, é ter experiências, é ter privacidade, que são poucos hoje que conseguem, né, ter privacidade, mas eu costumo dizer que o luxo ele deixou de ser algo para ser visto e passou a ser algo para ser vivido. Olha, Paula, eu vou te ser bem sincera, né? Eu pegando o carro, né, dando uma volta com o Thiago, com a Pan, a esposa dele, com o Samuel, que é o comercial daqui também, e eu tive a oportunidade de circular pela cidade de Vitória, Vila Velha, Serra e as outras cidades aqui da região metropolitana, né? E eu percebo uma tendência muito legal aqui no estado do Espírito Santo, que são bairros que já tem tudo completo. Então, assim, você vê as pessoas andando mais, segurança. Então, assim, parece que todos os empreendimentos foram construídos para que as pessoas possam viver os bairros, possam viver a comunidade. A tendência parece que os prédios estão se ambientando para construir espaços onde as pessoas possam estar com segurança. Não é só o empreendimento em si. Além de vender a torre, além de vender o local que você vai morar, parece que você está vendendo a qualidade do entorno também. E isso eu encontrei somente em poucas cidades do Brasil, isso você vê muito fora, mas poucas cidades vou citar, alguns bairros de São Paulo, alguns bairros em Minas, alguns bairros no Rio de Janeiro, e você vê uma coisa muito localizada, muito nichada por bairros e por classe. Só que aqui você percebe tanto do alto padrão, quanto você percebe no morar de outras classes sociais. Que o projeto de vocês aqui do Espírito Santo enche os olhos em tudo que vocês embarcam. Principalmente se o alto padrão, acima de 2 milhões, a gente percebe isso, a gente percebe numa cidade que conversa também com o alto padrão. Isso é impressão minha ou não? Isso vocês perceberam também? Porque eu venho de fora, talvez vocês não percebam aqui, mas eu venho de fora, para mim isso é muito nítido aqui no Espírito Santo. Isso de todos que sentam aqui, isso é perceptível de vocês. É um estudar local assim que você vê que é uma tendência que está em alta, não somente nos projetos de alto padrão. As tendências, né? Quando a gente fala de tendência, é bem interessante.
porque muitas vezes a gente, esse termo ele acabou se tornando um pouco banalizado, porque ele é muito utilizado no ramo da moda, né? Mas as tendências, elas são frutos de mudança de contexto político, social e econômico. E elas são caracterizadas por serem um conjunto de desejos e necessidades que muitas vezes estão a nível do inconsciente do consumidor. E quando essas grandes mudanças acontecem, isso acaba impactando o que a gente chama de necessidades humanas. A necessidade de pertencimento, necessidade vital, necessidade de segurança. Então, quando isso acontece, existe uma reorganização das prioridades do consumidor que passa, então, a consumir de uma forma diferente, a morar de uma forma diferente, a se vestir, uma nova forma de enxergar o mundo. Então, quando a gente fala na tendência, sim, ela não atua só no alto padrão, ela está em todos os setores. Geralmente, dependendo da tendência, o alto padrão é o primeiro que vai aplicar, porque geralmente é o segmento onde se tem recurso, né? Sim. Mas, não, essas tendências, elas geralmente estão em todas as camadas, né? Então, realmente, a gente vê que quando a gente tem esses movimentos, a gente vê esse desenvolvimento qualificado no Espírito Santo, não só no alto padrão, mas também no médio e no baixo, né? E é muito interessante mesmo, assim, eu tenho muito orgulho, assim, do mercado maduro que a gente tá presente, né? E cada vez mais oportunidades também para se viver ou se investir. Eu posso dar um exemplo de tendência aqui? Claro. E você explicar? Sim. O wellness. Ah. É uma das tendências, né? Sim. Para quem nunca ouviu falar, eu gostaria que você explicasse se é a que irrita, se é que está irritando, né? Que agora é a frase também, né? Dos trends e etc e tal. Será que existe isso no mercado da arquitetura? Acho que sim, viu? Até tendo a acreditar que sim. Mas o que é o wellness? Wellness foi uma tendência que surgiu logo após a pandemia, onde naturalmente aumentaram as preocupações relacionadas à saúde, mas principalmente é voltada para a saúde física inicialmente, né? Só que hoje o wellness ele tem tomado uma proporção muito maior. O wellness ele está ampliando o seu olhar para outras áreas e integrando essas áreas. Então hoje o wellness ele envolve qualidade do sono, ele envolve gestão do estresse, longevidade. Então existem várias outras áreas que vão impactar, né, diretamente esse bem-estar, que é o wellness propriamente, né? Para você ter uma ideia, hoje a indústria do wellness ela é 4 vezes maior do que a indústria farmacêutica, de tamanho que é. E no mercado imobiliário, essa tendência, ela vem de uma forma muito forte, mas nós temos alguns desafios ainda. Hoje, quando a gente pensa no mercado do wellness, nós geralmente trazemos essa tendência explorando bastante as áreas comuns dos empreendimentos, como spa, piscinas, áreas de relaxamento, de descompressão. E isso tudo sim é importante. Só que mais do que isso é pensar em como essas áreas vão fazer parte do dia a dia, da rotina do morador. E isso geralmente vem através de serviços. Então hoje nós vemos muitos empreendimentos fora daqui, trazendo, por exemplo, o serviço de concierge, parceria com programas relacionados à atividade física, à saúde, à nutrição, à longevidade. Nós também vemos curadorias de experiências. Então o wellness, ele realmente precisa ser pensado como esse ecossistema que vai abraçar o morador em todas as suas fases de vida, né? E na rotina ali propriamente. Então, assim, eu posso dizer que hoje, cada vez mais, olhando essa análise que você está fazendo aí, o morador hoje, o investidor, aquele que busca pagar acima de 2 milhões, cada vez mais ele está ali com um lugar que ele quer que tenha uma identidade própria, né? Para ele estar nesse ecossistema, se vendo usando esse ecossistema. Vou citar um exemplo aqui. 2 torres serão levantadas, cada uma com 14 andares, 2 apartamentos por andar, onde nessa área tem parques em voltas. E essa área eu posso fazer uma área cercada, onde eu posso fazer uma área com caminhadas, posso fazer um atendimento especializado para pessoas acima de 50 a mais, né? Posso ter clínicas próximas. Então, assim, todos os ativos que eu vou investir não enche somente os olhos de quem vai investir para as torres em si só. É todo um complexo de qualidade que vai acabar atendendo a mim, a minha família
e a quem decide pagar por um investimento ali. Você acha que essa caminhada para esse tipo de tendência das pessoas que estão vivendo cada vez mais, Sim. em cima desse olhar que você falou, que cada vez mais as pessoas estão adquirindo imóveis de alto padrão, eu subentendo que o brasileiro está tendo poder de compra maior. Então, o brasileiro está, sim, tendo um bolso mais rentável. Jovens estão adquirindo muito mais imóveis hoje em dia. Eu conheço vários jovens com 32, 33 anos de idade que hoje investem de 2 milhões a 3 milhões, 4 milhões de reais, quando a gente nem pensava isso anos atrás, né? Eu vim ter com meus 36 anos, eu consegui comprar meu primeiro imóvel grande. Hoje, vocês já compram com 30 e poucos anos de idade. Então, a tendência é essa, ter tudo muito mais com a identidade própria. Antes, a incorporadora ou a imobiliária chegava com empreendimento pronto. Tá aqui, ó. Vai ser desse jeito. É verdade, só se falava em metragem, qual o valor do metro quadrado, Sim, né? Eu fui fruto disso. Sim. Eu comprei meu primeiro empreendimento dessa forma. Pois é, mas hoje a gente vê um comportamento realmente buscando mais profundidade, né? Quando a gente fala hoje desse crescimento aí de um consumo mais identitário, da pessoas, qualquer compra hoje, ela envolve aspectos racionais e emocionais. Racionais, nós estamos falando do valor do metro quadrado, do nível de acabamentos, né? Enfim, quando nós vamos para a outra ponta, né? A parte emocional, é aí que a gente hoje está disputando realmente a decisão de compra do consumidor. Porque as pesquisas dos neurocientistas, elas mostram que, na realidade, hoje, o aspecto emocional é o que se sobressai na compra. A gente fica buscando a racionalidade para justificar uma escolha que já foi feita com o coração. Então, é no coração que a gente tem que conquistar esse cliente. E como que a gente consegue isso? A gente consegue fazendo empreendimentos que tenham alma. A gente tem que realmente estar muito afim de fazer a diferença na vida de quem mora ali. A gente precisa realmente... E a gente tem um poder muito bonito na nossa indústria que a gente impacta a vida. É uma casa, é onde as pessoas vão viver ali, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade para a gente poder realmente fazer algo que tenha essa alma por trás, né? Por isso o crescimento desses projetos com conceito, né? Enfim... A gente fez alguns projetos com conceito, trazendo inclusive artistas capixabas para dentro desse processo criativo. Então, eles desenvolveram peças autorais que compõem a arquitetura, que compõem a campanha de marketing, obras dentro do empreendimento, para aquilo ser uma coisa realmente única, sabe? Para se um lugar muito especial, onde as pessoas... a beleza faz parte desse bem-estar também, né? Enfim, então, realmente propor algo... genuíno e algo muito verdadeiro. Ô, Paula, agora eu entendo por que a Invite é genuína e verdadeira. Por que sua mãe, aos 17, vocês duas aqui, olha, é assim... Qual é o nome da sua mãe? Cecília. Ô, dona Cecília, parabéns, viu? Se elas duas são assim, essa paixão pela arquitetura e pelo trabalho da imobiliária, eu imagino que os empreendimentos sejam assim... especiais, né? Mas você diria que dentro dessa sua análise, da experiência da tua mãe, da tua irmã, dessa paixão que vocês têm, desse amor e dedicação pelo trabalho, você definiria que o alto padrão do Espírito Santo, quem adquire um empreendimento de alto padrão, é diferenciado? Tem um toque especial? Você fala que você juntou a obra física com a obra artística, com o olhar do capixaba para dentro também de algo que não se imaginava, né, criar, né? Eu vou trazer essa identidade muito mais para perto, né? Você diria que é diferenciada essa mão de obra também do alto padrão daqui? Sim, eu acredito muito. Eu acho que o nosso estado, como eu disse para você, ele reúne algumas características muito especiais, né? Características físicas, a proximidade com o mar, né? Que os cientistas, inclusive, falam que a proximidade com o mar, por exemplo, proporciona o bem-estar azul, que é essa sensação que a gente tem quando a gente está em contato com o mar. Então, a gente tem a proximidade com grandes centros, Rio, São Paulo, e a gente tem um mercado muito maduro, que é isso que eu te falei, que busca fazer diferente, que está antenado,
né? Nós, dentro da Invite, a gente assina uma plataforma de tendência que é a maior autoridade hoje global quando a gente fala em previsão de comportamento, né? De tendência de comportamento, que é a WGSN. Então, a gente tem essa preocupação genuína de propor algo que realmente vá se conectar com esse cliente, né? E que vai estabelecer um senso de comunidade mesmo para quem está vivendo ali, sabe? Eu acho que essa é a nossa maior desafio e é o que a gente busca fazer dentro da empresa. Ô, Paula, daqui a 10 anos, onde você se vê? Eu Eu quero falar com a Paula daqui de 10 anos. Eu me vejo... E a empresa também, claro. Então, eu, por enquanto, tenho 3 filhos, tá? Então, eu me vejo com mais uns 3, pelo menos. Mano do céu, não é isso? Não é? Tenho 3 filhos, talvez eu tenha mais 3 daqui a uns 10 anos. Eu tenho 3 já. Já. A mais nova tem 27, já deu. E os gêmeos têm 32, então gêmeos, tá bom. Gente. Gêmeos. Tá vendo? Corajosa. É que nem feito você. A gente trabalha e trabalha, né? Mas parei. Você quer ter mais? Eu quero ter mais. Alguns filhos. É isso aí. Amém. E eu espero que a empresa, a gente consiga ter aí boas... A Invite, ela não é uma empresa de escala, ela é uma incorporadora boutique, né? Justamente porque para trazer esse nível de personalização, né? E a gente não consegue, né? Muitas vezes quando a dimensão é muito alta. Então, a gente pretende fazer projetos realmente relevantes aí para o nosso estado, né? Isso que a gente deseja. E sobe lá para o norte também, ali. Então, nunca pensamos, quem sabe. E que a gente possa imprimir essa verdade, esse nosso DNA nos nossos projetos e que as pessoas consigam perceber isso, né? Porque isso é o que eu acho que a gente consegue entregar de maior valor, né? Então, alto padrão, né? De alto padrão, né? Sim. De qualidade. Paulo, eu te agradeço, viu? Doeu? Não. Né, que não dói? Né, Tiago? Tiago preparou, eu falei também, mas eu quero, antes de encerrar, Paula, eu quero agradecer a sua assessoria, sabe? O carinho. Antes da gente chegar aqui para falar, a gente tem todo um preparo por trás, né? Elas são maravilhosas. Agradecer sua mãe por esse sonho, agradecer a sua irmã que tá ali, caladinha, sentadinha. Sim. Disse, não vou falar. Você tá apoiando, né? O apoio moral. Olha aí, olha, tá aparecendo aí na tela para você. Senhor, eu entrei aqui para tirar foto. Volta? Volto, com certeza. Por favor, volte. Eu que agradeço pelo bate-papo maravilhoso, por você ter esse carinho com os convidados. Fiquei super à vontade, foi muito melhor do que eu imaginei. Obrigada. Replique o conteúdo, salve para você olhar. E você disse assim, Tati, a gente tem que fazer oratório? Você não precisa, querida, você já está preparada. Viu? Tá bom. Quando a gente entende do riscado, do que a gente faz, a oratória vem natural. E você entende. Verdade, a gente fala com o coração, né? E acaba que a gente fala, né, quando é do coração. Obrigada. Aquilo tudo muito treinado, deixa a gente engessada, a gente fica nervosa, atropela. Mas quem sabe faz ao vivo, sabe qual é a máxima disso daí? Só faz o ao vivo, não é quem sabe. É quem se prepara para o que deve é na vida. E sua mãe preparou vocês para isso. E vocês se prepararam para isso. É verdade. Então já está tudo certo. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Ó, gente, eu conversei aqui com a Paula. A Paula... O sobrenome falei correto, Paula? Rodi. É Rodi. Eu falei Rodi, né? É Rodi. A Paula está à frente aí de um desafio da sua vida que vai para o restante da vida dela, né? Desse empreendimento de alto padrão, não somente empreendimento de alto padrão daqui do Espírito Santo, mas imprimindo o Espírito Santo dentro do mercado nacional também, porque sai das fronteiras daqui, viu? Quando ganha internet, quando ganha outra projeção, não só o boca a boca, mas aquele lugar que acolhe e só, o vento leva e vai para outros lugares. Paula Rodi, arquiteta e vice-presidente da Invite, incorporadora, mercado imobiliário de alto padrão e mercado do coração. A gente volta amanhã. Se você gosta desse tipo de conteúdo também, curte, compartilha, online, offline. Esta é a dica para você amanhã. A partir das 13, eu estou aqui junto com o Thiago Freitas, na operação de VMix e do áudio. Eu sou Tati Sobreira. Combinado, então? 1 da tarde? Tchau.